Meus queridos, neste momento eu quero aqui estar trazendo um pouco, falando um pouco da palavra do Senhor, né? Colocando aqui em pauta, colocando aqui sobre o tema, exatamente o que está aí no título deste vídeo. É um assunto tão importante para nós crentes em Cristo Jesus e até para aquele também que não é crente e também tem a curiosidade de saber, tem a curiosidade de entender um pouco mais da palavra do Senhor. Estaremos aqui numa série de mensagens, ensino da palavra do Senhor. Você que ama a Bíblia, você que gosta da palavra do Senhor, eu te convido a se inscrever neste canal. Eu te convido aí a curtir os nossos vídeos, aí a ativar aí, as notificações para que você venha a cada dia, ter aí o acesso ao vídeo, a um vídeo do nosso canal aqui, do seu irmão em Cristo, presbítero irmão Ednelson. Amém? Meus queridos, então, como aí na descrição desse vídeo, iremos aqui abordar, neste momento, sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Para que serve esse batismo com o Espírito Santo? Mas eu quero aqui, não quero deixar esse vídeo muito longo, não quero aqui me estender, mas eu quero aqui, baseado, pautado na palavra do Senhor, eu quero aqui mostrar para você, tentar mostrar para você, tentar fazer com que você venha entender para que serve ou o que é o batismo com o Espírito Santo, porque é um assunto tão relevante, Algumas pessoas elas têm um entendimento, elas conseguem entender verdadeiramente o que é o batismo com o Espírito Santo, mas algumas pessoas ainda possuem dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, sem enrolação. Eu quero aqui ser muito breve, muito sucinto e muito reto e direto naquilo que é necessário para nós entendermos, acerca da palavra do Senhor. Então, mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative, coloca aí o seu joinha para que o YouTube ele venha entender que esse conteúdo é relevante. Amém, meu querido? Então vamos lá, meus queridos. Antes da gente entrar aqui no assunto, sobre o batismo com o Espírito Santo, a gente precisa olhar lá atrás na história, quando a gente fala sobre o Espírito de Deus. Hoje nós temos aí variedade de pessoas, variedade de dons, pessoas aí a qualquer momento, pessoas aí são usadas pelo Espírito Santo. Hoje, quando você passa aí pela rua, você está andando pela rua, é comum, às vezes você vê uma pessoa, Deus toma uma pessoa e fala com você e fala assim: assim diz o Senhor, eu estou contigo, assim diz o Senhor, se conserta. Então várias e várias mensagens aí, várias pessoas o Senhor ele usa para aí entregar o recado, entregar a mensagem que Deus ele quer entregar. Mas a gente sabe que antes de Jesus não era desta forma. O Espírito de Deus ele descia aí particularmente apenas para algumas pessoas. Você vai ver na palavra do Senhor que o Espírito ele descia apenas para profetas, reis, sacerdotes e também para juízes. Então, de maneira aí é reservada, o Espírito de Deus ele usava homens, ele usava aí as pessoas para entregar mensagens para o povo. Então, de maneira bem reservada, de maneira individual, o Espírito de Deus ele se apossava aí dos profetas, dos reis, juízes e também dos sacerdotes. A gente vai ver também na Bíblia quando o Senhor aí antes de Jesus, o Senhor ele reparte do Espírito de Moisés para alguns anciãos para que eles pudessem aí profetizar. E a Bíblia diz que eles profetizam apenas uma vez e depois não profetizam mais. Aí depois, meus queridos, quando vem Jesus,
quando Jesus vem aí para a terra, ele se tornou como nós, né? Ele veio à terra aí para tomar aí como se fossem as nossas dores, né? Aí Jesus, ele começa a pregar um evangelho que todos aí tinham o livre acesso ao Senhor. Só que até então ninguém ainda tinha o livre acesso. Mas Jesus, ele ensinou desta forma. Aí depois, quando Jesus ele é crucificado, né? Quando Jesus ele vem aí a ser crucificado, e quando a Bíblia diz que quando ele ali ele entrega o teu espírito ali naquela cruz, a Bíblia diz que o véu ele se rasga de cima a baixo, né? Exemplificando aí que, aleluia, depois de Jesus Cristo todos têm o livre acesso a chegar à presença do Senhor. Só que antes que Jesus, né, antes que o véu se rasgasse do alto a baixo, né, a Bíblia diz que o próprio Jesus, né, em João capítulo 14, a Bíblia diz, João capítulo 14, capítulo 15, né, Jesus começa ali a dar as suas últimas instruções aos discípulos, né, e no capítulo 15 ali, a Bíblia diz que Jesus começa a dizer que nós não ficaríamos órfãos. A Bíblia diz que Jesus mandaria o outro Consolador, o outro Consolador, para que pudesse aí consolar as nossas vidas, para que pudesse aí, né, nós não ficarmos sozinhos. E quando a gente olha para este momento falando sobre o outro Consolador, o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo sobre, né, aí o próprio Espírito Santo de Deus. Né, Jesus está falando sobre o Espírito Santo de Deus, né, que o Senhor Jesus ele iria subir aos céus, mas ele mandaria um Consolador para que aonde nós estivéssemos, para que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Espírito de Deus ele nos acompanharia, o Espírito de Deus estaria conosco. Pois bem, meus queridos, até aqui essa explicação, nós podemos ver que antes, né, Deus ele usava pessoas aí de maneira reservada, de maneira particular. Aí depois de Jesus, depois que o véu se rasga do alto a baixo, depois que nós temos o livre acesso a entrar na presença de Deus, é Deus falando em Jesus dizendo que quando o Consolador ele veio, nós temos o livre acesso a chegar até Deus. Pois bem, meus queridos, quando a gente fala sobre o Espírito Santo de Deus, né? Quando Jesus ele diz ali para os seus discípulos que enviaria um Consolador, a Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscita, quando Jesus ele aparece ali primeiro para Maria Madalena, né, e depois ele se apresenta aos discípulos, a primeira coisa que Jesus faz quando está ali, né, ressuscitado, quando aparece na frente dos discípulos, Jesus, a Bíblia diz que ele fala: recebeis o Espírito Santo. Quando Jesus ele diz para os seus discípulos assim: recebeis o Espírito Santo, é Jesus dizendo: lembra do Consolador, lembra daquele Consolador que eu disse que eu enviaria? Então a partir de agora, receba o Espírito Santo, receba o selo do Espírito Santo. Né? Aqui Jesus estava confirmando aquilo que ele disse em João capítulo número 14. Aleluias. É Jesus confirmando aquilo que ele havia dito no capítulo número 14 de João. Mas recebeis o Espírito Santo. Só que aqui ainda, queridos, não era particularmente, não era necessariamente ainda o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus chega e fala: recebeis o Espírito Santo, Jesus está dizendo: vocês recebam neste momento o selo do Espírito Santo. É Jesus dizendo: lembra de quando eu falei para vocês que eu enviaria o Consolador? Pois bem, o Espírito Santo agora está sobre vocês. O Espírito Santo agora caminha com vocês. O Espírito Santo agora guia os passos de vocês aonde vocês estiverem. Só que mais à frente, Jesus ele vai falar aos seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos do poder. Aleluia. Aqui, queridos, aqui Jesus já começa a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a gente tem o Espírito Santo em nossas vidas, queridos, nós estamos vestidos do Espírito Santo sobre nós. Quando o Senhor ele diz para nós: recebeis o Espírito Santo, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, aleluias, o Senhor está nos vestindo com o Espírito Santo. Só que quando fala sobre batismo com o Espírito Santo, é algo a mais na nossa vida. Aí você pode estar se perguntando: mas eu já tenho o Espírito Santo, eu já sou batizado com o Espírito Santo. A partir do momento que eu recebo o Espírito Santo, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu quero te dizer que ainda você não é. Por que ainda eu não sou, irmã Ednelson? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos vestidos do Espírito Santo. Porque senão, meus queridos, seria, aleluia, ali no momento em que Jesus falasse ali para os seus discípulos assim: recebeis o Espírito Santo, aleluia, ali se confirmaria aquilo que Joel disse, no capítulo 2, versículo número 28, que ele disse que chegaria um tempo onde, aleluia, o Espírito de Deus desceria sobre a terra, aleluia, e falariam em novas línguas. Só que aqui ainda não era a confirmação. Quando Jesus disse para ele receber o Espírito Santo, ainda não era a confirmação. Quando ele fala ali: recebeis o Espírito Santo, Jesus está dizendo: lembra do Consolador. Novamente eu falo: lembra do Consolador. Vocês estão recebendo o Consolador. Aí depois Jesus diz: olha, aleluias, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. É Jesus dizendo: aguarda a promessa. Aguarda a promessa daquilo que eu ainda vou mandar sobre vocês. Então, como eu disse, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos vestidos do Espírito Santo. Mas quando a gente fala em batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando em revestir do Espírito Santo. É um algo a mais do Espírito Santo. É uma vestimenta a mais do Espírito Santo. Sabe como eu estou aqui com esta camiseta, simbolizando que esta camiseta é o Espírito Santo. Mas quando eu visto essa blusa, aleluias, para me ficar um pouco mais quente, para me proteger um pouco mais, aleluia, simboliza o batismo com o Espírito Santo. Então, queridos, aqui o primeiro sentido do batismo com o Espírito Santo é isso, é revestimento. É um revestimento sobre a nossa vida. Aleluias. Aí, a Bíblia vai dizer que Jesus diz: até que do alto sejam revestidos de poder. Aqui é o segundo conceito de batismo com o Espírito Santo. O primeiro é que ele é um revestimento. E o segundo, ele é poder de Deus. Aleluia. Então, querido, nós entendemos que batismo com o Espírito Santo é um revestimento do poder de Deus sobre eu e sobre você. Aí, passa-se alguns dias ali, e a Bíblia diz que eles estão aguardando a promessa. Só que a Bíblia diz que nem todos ficaram esperando aquela promessa. A Bíblia diz aqui que era ali uma multidão de quase 120 pessoas. E aí chega o momento que a promessa se cumpre, Atos capítulo número 2, que estavam todos no mesmo lugar. E de repente vem um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Lembra quando eu falei? Receba o Espírito Santo. Agora, quando é batizado com o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos que estavam ali, eles falaram em línguas repartidas como que de fogo.
Aqui se confirmava o batismo com o Espírito Santo. Aqui se confirmava o revestimento do poder de Deus sobre ele. Aleluia. Mas para que serve, irmã de Nelson, o batismo com o Espírito Santo? Para que serve, o batismo com o Espírito Santo na minha vida? Eu já mostrei para você o que é o batismo com o Espírito Santo. É um conceito de revestimento de poder de Deus. Mas se eu já tenho o Espírito Santo, para que eu preciso de um revestimento de poder de Deus? Eu vou mostrar para você. Continuando o texto, capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que depois que eles são cheios do Espírito Santo, Pedro ele vai discursar. Pedro vai começar a pregar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele começa ali a pregar, queridos, algumas pessoas estão ali, quem sabe, estão ali com o seu pensamento atônitos, quem sabe eles estão assustados. Aleluia. E Pedro está pregando a palavra do Senhor, está ali falando sobre Jesus Cristo. E alguns vão falar, mas o que esses homens estão falando? Que linguagem é essa que esses homens estão falando? A Bíblia diz aqui que alguns ainda diziam que eles eram homens indoutos, não tinha muito estudo. Não eram homens letrados como Paulo era, não, eram homens simples. Alguns momentos atrás, aleluia, Pedro, ele estava negando Jesus. Alguns momentos atrás, chegaram alguns e falaram, olha, você fala como deles. E ali a Bíblia diz que por 3 vezes ele nega Cristo. E quando ele nega Cristo ali, a Bíblia diz que veio uma tristeza no seu coração. Agora depois que Pedro, ele nega Jesus, alguns dias depois, Pedro agora está pregando, a Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas foram convertidas. E todos falavam, mas esses homens são indoutos, esses homens não têm muita instrução. Aqui eu falo para você para que serve o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder é para isso. É para você pregar a palavra de Deus. É para você servir ao Senhor. É para você ser um canal de bênçãos aonde você colocar a planta dos seus pés. Às vezes, aleluias, a gente vê aquela pessoa simples. A gente vê aquela pessoa que não tem muito estudo. A gente vê aquela pessoa que ela não tem muita letra. A gente vê aquela pessoa que, se você perguntar da palavra do Senhor para ela, ou quem sabe ela vai saber só apenas o que está escrito em João capítulo número 3, versículo 16. Ou até a pessoa vai dizer o que está escrito no Salmo de número 23. Aleluias. Mas quando uma pessoa dessa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, quando ela tem um revestimento do poder de Deus sobre ela, mesmo que ela não tenha estudo, mesmo que ela seja uma pessoa analfabeta, mesmo que ela seja uma pessoa simples do sítio, da roça, que não tem muita instrução, mas quando Deus toma ele em mistério, quando Deus toma ele, querido, aleluia, quando Deus ele começa a usar a boca deste homem ou desta mulher, ninguém segura ele, almas são convertidas, Satanás não fica na frente, ninguém fica na frente, porque o poder de Deus está sobre esta pessoa. E a Bíblia diz que mais à frente Pedro, aleluia, ele vai pregar. E enquanto Pedro pregava, pessoas eram cheias do Espírito Santo. Pedro não tinha instrução. Pedro não tinha nenhuma faculdade teológica, nem nada. Pedro não tinha instrução nenhuma, mas ele tinha o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha o poder do Espírito Santo, o que fazia dele um homem, um evangelista nato, aquele que aonde ele chegava, o Espírito de Deus tomava o lugar, o Espírito de Deus enchia a casa, o Espírito de Deus entrava dentro do coração das pessoas e as pessoas eram convertidas. Aleluia, que maravilha. Então, querido, você já entendeu o que é o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder de Deus. Aleluia. E para que serve o batismo com o Espírito Santo? Para você ter coragem de pregar o Evangelho,
para que você possa, onde você colocar a planta dos vossos pés, você seja uma luz, você seja um canal de bênçãos, porque quem é batizado com o Espírito Santo, querido, aonde ele chega o ambiente muda, aonde, querido, ele chega, o ambiente, a atmosfera do lugar, ele é transformada, que se tiver, querido, aleluia, as pessoas endemoniadas, o demônio é obrigado a bater em retirada. Aleluia. Então, querido, o batismo com o Espírito Santo aqui eu quis mostrar para você uma linguagem bem simples, sucinta. Eu não sou nenhum teólogo, eu não sou nenhum letrado, mas eu amo o que está escrito nesta palavra. Eu amo o que está escrito dentro desta palavra, dentro deste livro chamado Bíblia Sagrada. Eu amo a escritura a escritura sagrada. Aleluia. Mas eu quero mostrar para você, querido, quero mostrar para você numa linguagem bem simples e direto o que é o batismo com o Espírito Santo e para que serve o Espírito Santo. Aleluia, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para você fazer a obra de Deus. É um revestimento para você, aleluia, chegar aonde você estiver, seja na sua casa, seja no meio da tua parentela, seja na tua escola, na faculdade, seja onde você colocar a planta dos vossos pés, que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Aleluia. Irmã de Nelson, e como que faço para mim ser batizado com o Espírito Santo? Pois bem, esse vai ser o próximo assunto, o próximo vídeo que eu vou estar enviando aqui neste canal, que eu vou estar aqui postando neste canal. Mas o que eu quero mostrar hoje aqui para você é o que é o batismo com o Espírito Santo e para que serve o batismo com o Espírito Santo. Eu espero que você venha entender. Eu espero que este pequeno vídeo, esta pequena ilustração daquilo que eu falei aqui, você venha entender, você venha captar dentro do teu coração e o Espírito de Deus ele venha tomar você, que o Espírito de Deus ele venha encher você e você venha ser uma bênção onde você colocar a planta dos vossos pés. Então, querido, receba esta palavra, toma esta palavra para você, querido. Aleluia. Replique, querido, para quem você quiser. Espalhe, querido, esse vídeo, querido. Espalhe, compartilhe, curta ele, se inscreva no canal, querido. Faça com que esse vídeo ele venha se espalhar por todo esse Brasil, por todo esse mundo, querido, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meu querido. Fique com esta palavra, fique com esta reflexão da palavra do Senhor dentro do teu coração. E que o Espírito de Deus ele venha falar a cada dia no teu coração. Amém, meu querido? Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, espalhe, ative o sino para mais notificações e espalhe essa boa nova do Evangelho de Deus.